Olá, eu sou o Rogerinho e quero fazer com você uma breve reflexão. A nossa reflexão de hoje está no Evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Disse-lhe então o demônio: Se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Olha que texto interessante. Esta palavra, ela está em um contexto do Evangelho do primeiro domingo da Quaresma. E ali o texto vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto e sofre as tentações. E são várias as tentações. Mas aqui eu quis trazer esta, para a gente refletir um pouquinho. Nesse tempo quaresmal, ou durante toda a vida, a nossa vida, em qualquer que seja o momento, nós sempre somos surpreendidos com palavras neste tom, né? Cobrando uma fé, cobrando uma prova que Deus existe, cobrando para fazer alguém crer que algo possa acontecer de extraordinário. Mas o que o Senhor diz, a resposta de uma sabedoria incrível, até porque ele está cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele é tentado. Então a primeira coisa que a gente precisa refletir: tudo isso acontece em nossas vidas também, momentos de tentações, de perseguição, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos instrui. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve refletir. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque no momento oportuno nós seremos capacitados a dar uma boa resposta. E o segundo ponto é exatamente este, da prova, que quase sempre aquele que crê é cobrado a dar, mas, bem da verdade, que a fé, ela é uma certeza daquilo que não se vê. Depois que você viu, não necessariamente você vai precisar de fé. Por exemplo, nós temos fé que Deus existe. Mas se o Senhor volta hoje e a gente está vendo o Senhor, aquela fé já não vai precisar, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Portanto, o que eu gostaria que você refletisse hoje é que você não pode desistir, que você precisa guardar sua fé, que você precisa ser firme, que você precisa ser fiel, que você precisa ser determinado, determinada, porque a fé é uma decisão sua. A fé é uma escolha que nós temos em acreditar em Deus, em acreditar na palavra. E nós precisamos guardar a fé. E guardando a fé, nós iremos um dia ver a glória de Deus. Aquele que não tem fé, ele vai ver o quê? Aquele que não tem fé vai experimentar o quê? Ele não experimenta nada porque não espera nada. Então aquele que tem fé, ele espera em Deus. E esta esperança é que nos faz experimentar a graça de Deus. A gente espera, a gente não desiste, a gente é escravo da esperança. Aliás, nós estamos vivendo o ano da esperança. Esse ano que nos faz refletir cada vez mais neste Deus misericordioso e poderoso, que não precisa nos mostrar nada. Nós já experimentamos no nosso dia a dia a presença de Deus e é Ele que nos capacita. Tá bom? Que Deus te abençoe e nós vamos nos encontrar na próxima reflexão, se assim Deus o quiser. Tchau!